Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Salmo 1. Amém. Pai do Senhor, turma, Pai do Senhor, jovens. É minha vez de dar aula para vocês aqui online. Nós vamos para a segunda aula do livro de Salmos, para aprendermos um pouquinho mais sobre o livro de Salmos. Então, queria começar nossa aula fazendo uma oração, pedindo a graça de Deus. Feche seus olhos e ore junto comigo. Pai querido, eterno, Pai maravilhoso, peço a sua graça, a sua direção nessa aula, Senhor, que eu possa ser um instrumento a estes jovens, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de conduzir essa aula, de nos ajudar, de falar conosco, Pai. Nós possamos aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra, que nós possamos aprender um pouco mais sobre Ti, Senhor. Nos guie em tudo, nos dê a Tua graça em tudo, Pai. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, prazer estar com vocês aqui. Também sou novo nessa gravação de vídeo, então tenha um pouquinho de paciência comigo, mas tenho certeza que a aula vai ser muito boa. Aula 2, o título da lição da nossa revista fala o seguinte: Jesus Cristo e missões nos Salmos. Antes da gente falar um pouquinho desse tema na aula 2, queria recapitular um pouco com vocês sobre o livro de Salmos, né? Ele é um livro poético dentro da nossa Bíblia. No Antigo Testamento ele está dentro dos livros poéticos, junto com Jó, Provérbios, Cantares de Salomão. É um livro muito importante, considerado o hinário de Israel. São 150 salmos de diversos autores, quase metade dos salmos composta pelo rei Davi. E vamos encontrar outros autores como Asaf, os filhos de Corá, Salomão e Moisés. Davi, é interessante ressaltar que ele foi rei de Israel e, além disso, era um excelente músico. Nós vamos encontrar algumas passagens em Samuel falando sobre o rei Davi tocando a sua harpa, louvando a Deus, e o rei Saul o chamava para espantar, para retirar um espírito ruim que atormentava. Então, alguém que adorava Deus de coração, e o Senhor operava, tanto que a Bíblia vai dizer que era o homem segundo o coração de Deus. Então, o livro de Salmos é um livro muito importante, ele trata de diversos momentos da nossa caminhada com Cristo, foca na adoração, foca na segurança, na confiança em Deus. Então, nós vamos ver muitos desses salmos focados nisso. O título da lição, como eu falei para vocês, fala de Jesus Cristo e missões nos Salmos. E por que isso? Porque a gente está falando de salmos messiânicos e salmos missionários. Queria começar falando um pouquinho para vocês o que significa Messias. Se nós formos olhar dentro da Palavra de Deus, nós vamos encontrar o termo Messias muito no Antigo Testamento, e no Novo Testamento nós vamos encontrar a palavra Cristo. Então, eu queria começar explicando que Messias e Cristo é a mesma coisa. É um termo que significa ungido. Então, no Antigo Testamento nós vamos encontrar várias profecias falando sobre o Messias ou Cristo. E dentro dos Salmos isso não é diferente. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí, nós vamos ler Salmo de número 2 e vamos começar a entender um pouquinho mais o que é um salmo messiânico, o que é a mensagem que o salmo traz. O título do Salmo 2 diz o seguinte: o reinado do ungido de Deus. Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Isso é aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhe há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião.
Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerá, e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juiz da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro de um pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Salmo 2, Salmo messiânico. Já comentamos um pouquinho o que significa o termo Messias em Cristo. Queria entrar um pouquinho mais nesse conceito, e aí nós vamos falar um pouquinho sobre o Salmo de número 2. Como eu falei que o termo Messias significa ungido, o Cristo. Por que Messias e Cristo? Messias é um termo hebraico e Cristo é um termo grego. Então, no Antigo Testamento nós vamos encontrar o termo Messias e no Novo Testamento nós vamos encontrar Cristo. E esse termo, Messias e Cristo, apontam para aquele que é ungido, aquele que é profeta, aquele que é rei, aquele que é sacerdote. Nos tempos antigos, quando você ungia alguém, era para um propósito especial. No caso de Cristo, as profecias falam do ungido de Deus, aquele que seria o rei, sacerdote, seria profeta e estabeleceria um reino, um novo reino, o reino de Deus, que duraria para todo sempre. Nós vamos encontrar referência disso em vários livros, Daniel, Isaías, e por aí vai. Então, o povo de Israel esperava por um Messias, um ungido, aquele que estabeleceria um novo reino, um novo momento dentro da nação. E nós vamos encontrar nesse Salmo 2 uma referência direta falando sobre o Messias, sobre aquele ungido, sobre aquele que viria para estabelecer o reino. E ele começa o Salmo 2 falando um pouco da revolta, do verso 1 ao 3 que nós lemos aqui. Nós vamos ver a revolta das nações contra aquele que se levantaria, o ungido, contra aquele que se levantaria, que seria o grande rei e sacerdote. Só para nós entendermos essa referência direta, vamos lá para Atos, capítulo 4, versículo 25. Deixei marcado aqui para ganhar tempo e eu vou ler para vocês. Diz assim: Que dissestes por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e agentes de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, essa oposição que nós vemos no começo do Salmo de número 2, essa revolta contra o ungido, ela é mencionada aqui no livro de Atos, no capítulo 4, no versículo 25. A igreja ela está surgindo, começam a surgir as perseguições também à igreja. E é interessante que depois dessa oração que os servos de Deus fazem, que a igreja faz, nós tivemos uma ocasião especial, o lugar onde ele estava tremeu, eles foram cheios do Espírito Santo para anunciar com intrepidez a palavra de Deus. Então nós vemos lá em Salmos uma referência daquilo que ainda iria acontecer, como uma profecia, né? E aproveitando para falar um pouquinho sobre a profecia,
A profecia ela traz alguma mensagem de Deus, ela revela algo de Deus para nós. Ela tem que ter algo específico do Senhor para nós, e nós vemos no Salmo 2 uma profecia direta de algo que aconteceria mais de 1000 anos lá na frente. Para nós entendermos a coerência da palavra de Deus e entender que ela foi toda inspirada pelo Espírito Santo de Deus, aquele que fala aos nossos corações. Assim como nós vemos no começo de Atos 4:25, falando que esse texto foi inspirado pelo Espírito Santo e dito por Davi, usado por Deus. Então nós começamos esses salmos falando um pouquinho da revolta que teria contra o Messias. Vamos voltar lá? Diz o seguinte: porque se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas, como se pudessem estar longe ou como se pudessem vencer o Messias. Mas logo após nós vamos ver, no mesmo desenrolar desse salmo, o triunfo do Messias. Nós podemos ver isso no versículo 4 já. E se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Versículo 9. Com vara de ferro as regerá, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então, da mesma forma que o Salmo apresenta esse levantamento, essa grande afronta ao Messias, nós vemos também os Salmos falando desse momento que o Messias venceria. E além disso, nós vamos também ver que o Salmo fala que o reinado do Messias seria para sempre. Versículo 8. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Dentro desse salmo messiânico, nós vemos que Cristo já foi anunciado há muito tempo no Antigo Testamento. Esse salmo dito por Davi, escrito por Davi, ele já anunciava a vinda do Messias, que ele teria grande afronta no seu reino, que ele seria vitorioso e que o seu reinado ele seria de todas as nações. Algumas partes dessa profecia nós podemos entender que ainda se cumprirão. Algumas já se cumpriram, como nós vimos em Atos 4:25, mas o que é importante a gente gravar é que o reino do Messias, Jesus, o Cristo, o ungido, ele durará eternamente. Nós vamos ver isso no livro de Daniel, uma visão que Nabucodonosor tem de uma estátua, e quando Daniel vai explicar para Nabucodonosor essa visão, ele fala que viria uma pedra, essa pedra esmagaria todos os reinos e estabeleceria um novo reino, que não foi feito por homens, mas estabelecido pelo próprio Deus. Então, o Salmo 2 é um dos salmos que nós consideramos como messiânico, só para vocês entenderem como a palavra de Deus é maravilhosa e ela traz esses paralelos para a gente entendendo a palavra de Deus. Continuando um pouquinho aqui, nós vamos estudar um pouco ainda mais no Salmos de número 22, que vai falar um pouquinho sobre o sofrimento do Messias. Então, abra aí Salmo de número 22. Só refletindo sobre Salmos. Salmos não tem capítulos. Como são hinos, são louvores a Deus, nós temos que falar Salmo de número 1, Salmo de número 2 e por assim vai. Tá bom? Então não cometam erros de falar que Salmos tem capítulos. No Salmo de número 22, nós vamos encontrar uma referência ao sofrimento do Messias. Eu vou ler só um comecinho, só para vocês já... acho que vocês vão pegar a referência só no começo desse texto. Fala o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação as palavras do meu bramido? Vou ler de novo. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação as palavras do meu bramido? Vocês lembram desse texto? Vamos abrir agora em Mateus, no capítulo
de número 27, se eu não me engano. E o versículo de número 46, Mateus 27, versículo 46, tá bom? Mateus capítulo 27, versículo 46. Diz assim a palavra do Senhor: Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Aqui eu vejo muito clara, a referência é muito clara de algo que aconteceu 1000 anos depois do que foi escrito esse salmo, uma referência clara ao sofrimento que o Messias teria e também a sua vitória. Então esse salmo que a gente vai estudar agora, o segundo salmo messiânico que a gente vai estudar aqui, né, na nossa aula, ele vai falar um pouquinho sobre o sofrimento do Messias, e é muito interessante a gente notar que é muito clara essa referência. Da mesma forma que estava previsto, estava predito nessa profecia há mais de 1000 anos atrás, nós vamos encontrar aqui em Mateus um momento de que Jesus ele está na cruz, ele está sendo punido pelo pecado de toda a humanidade, ele se encontra afastado de Deus como homem, porque o pecado separa o homem de Deus, e ele diz essa frase: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? E é exatamente o que a gente encontra no começo do Salmo de número 22. Vamos voltar lá. Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livrastes. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, ou pobre dos homens e desprezado do povo. Eu li aqui com vocês até o verso de número 6. Então esse salmo está falando sobre o sofrimento do Messias. E é muito interessante o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Porque ele era puro, ele não tinha pecado. Então ele foi crucificado como o pior tipo de punição que existia na época, que era a cruz. Era uma vergonha ser crucificado na cruz, como um dos piores tipos de pessoas, de classe de pessoas que tinham. Tanto que o verso de número 6 vai dizer: Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Então uma pessoa que era crucificada na cruz era um maldito. A cruz, ela representa maldição. Alguns teólogos, eles atribuem esse Salmo 22 como um salmo da cruz, justamente porque fala desse sofrimento do Messias, e também da vitória dele, que nós vamos ver um pouquinho mais na frente. E o sofrimento de Jesus foi muito grande, e Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu acerca disso mais de 1000 anos atrás. Eu estou reforçando isso porque o paralelo é muito claro, muito direto. Ele foi abandonado, o abandono da comunhão com o Senhor é muito ruim. Aliás, a morte, ela representa a separação. Então, a morte física, nós vamos ver a separação da carne e do espírito. E a morte espiritual é a separação do homem da alma do Senhor, do nosso Deus. Então, nesse momento, ele estava separado. Ele não consegue ter uma resposta de Deus ali como um homem. Então, para Jesus, foi um abandono. Ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Um sofrimento muito grande. Além disso, ele sofre toda a zombaria e desprezo. Ele foi cuspido, ele foi humilhado, ele foi torturado, ele teve as suas mãos
perfuradas, ele ficou no madeiro, seu sangue escorria sobre o madeiro, e sobre tudo isso ele tinha um propósito que era salvar a minha e a sua vida. Então nós temos que ser gratos a Deus por essa misericórdia que ele teve. A palavra de Deus vai dizer que o amor de Deus ele é tão grande, é tão intenso, que ele nos constrange, ele nos deixa envergonhados, porque nós não somos dignos de um amor tão grande como esse. Então nós vamos ver essa zombaria e desprezo nos versos de número 6. Mas vou adiantar um pouquinho, depois vocês terminam de ler o salmo completo aí na casinha de vocês. No verso de número 22 em diante, nós vamos ver a vitória do Messias. Então acompanha comigo aí, Salmo 22, do verso 22 em diante. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai vós todos, descendentes de Jacó. Reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se-á. Louvarão ao Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, e é ele quem governa as nações. Então, nós vamos ver que o sofrimento do Messias não foi um sofrimento em vão, mas trouxe sim um resultado, o resultado de poder alcançar ao homem, poder trazer o homem à redenção. E nós vamos ver que o Salmo incentiva que todos, sem exceção, adorem ao Senhor e agradeçam o nome dele por tudo que ele fez, porque ele é o rei de todas as nações. Nós vamos ver em Isaías, nós temos uma referência em Isaías, que vai falar que ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Isaías 53, 11. Depois dá uma lida aí. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Então o trabalho do Messias não foi em vão. O que ele fez trouxe muito proveito para todos nós. Até hoje nós estamos debaixo das suas mãos adorando ao seu santo nome. Gente, nós estamos falando do livro de Salmos. Isso é muito interessante, porque é um louvor feito, de novo, há mais de 1000 anos atrás, trazendo uma referência direta do sofrimento do Messias, e a referência do texto que nós lemos em Mateus 27, 46, ela é idêntica ao que nós vemos no início do Salmos 22. A palavra de Deus é muito grandiosa. Outro aspecto que eu queria dividir com vocês aqui, olhando um pouquinho na nossa aula, é o Salmo 110. Nós vamos falar um pouquinho do sacerdócio real. E aí, antes de falar um pouquinho do sacerdócio, eu queria voltar um pouquinho e explicar ainda um pouquinho mais sobre as funções que teriam o ungido. Nós falamos do ungido como rei, porque o Senhor Jesus veio estabelecer um novo reino, ele é o reino de Deus, então ele é rei nesse sentido. Ele vem trazer também uma função que é a de profeta, e os profetas tinham uma função muito importante no Antigo Testamento, e ainda tem até hoje, que é trazer a mensagem, a palavra de Deus para o povo, em algumas situações, algumas revelações do próprio Deus para o seu povo. Deus tinha uma preocupação, e ainda tem uma preocupação, de falar conosco, de nos revelar as coisas que virão, de nos dirigir e não nos deixar enganados. Então, o profeta tem essa função. Nós vamos encontrar em vários textos na Bíblia uma expressão assim diz o Senhor, e daí vem a profecia que o Senhor queria transmitir ao seu povo. O profeta tem o dever de transmitir exatamente aquilo que o Senhor entregou para ele. Então ele não pode nem colocar mais nem a menos, mas exatamente aquilo que o Senhor trouxe a ele. Então Jesus foi um profeta porque ele anunciou a palavra de Deus. João vai dizer que ele é o verbo encarnado, então ele era a própria palavra de Deus.
anunciando a todos que o reino de Deus era chegado. Então ele foi um profeta de Deus. Outra função também que nós vamos encontrar do ungido, e aí eu vou fazer o link com eu quero ler junto com vocês no Salmo de número 110, é sacerdote. O sacerdote tem o dever de interceder pelo povo diante de Deus, de adorar a Deus, de entregar em nome do povo a adoração, ao sacrifício a Deus. E Jesus é considerado como o sumo sacerdote, o sacerdócio real. E aí é onde nós vamos entrar um pouquinho aqui dentro desse item no Salmo 110. Abra aí, Salmo 110, nós vamos ler o versículo de número 4. Pronto, aí acharam? Salmo 110, versículo de número 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o Salmo está falando aqui de um sacerdócio eterno, aquele que seria um sacerdote eternamente. Mas ele fala segundo a ordem de Melquisedeque. E quem foi Melquisedeque? Eu gosto da palavra de Deus porque ela tem as respostas para as perguntas que nós temos lendo a própria palavra. Para explicar isso para vocês melhor, abram em Hebreus, capítulo de número 7. Amém? Hebreus, capítulo de número 7. Nós vamos ler 3 versículos e acho que vocês vão entender um pouquinho mais quem foi Melquisedeque. Acharam aí? Vamos lá. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdócio do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Daí nós vamos ver Salmo 110, versículo 4, dizendo: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Melquisedeque foi um homem no tempo de Abraão, que era rei de Salém e também sacerdote. E por que a palavra de Deus compara o Filho de Deus com Melquisedeque? Porque tem algumas semelhanças aí. Melquisedeque ele não é apresentado na palavra de Deus genealogia, não é apresentado nenhum sacerdote depois nem antes de Melquisedeque. E ele era rei e sacerdote, assim como Jesus ele é rei e sacerdote também, rei da paz e da justiça. Aliás, Salém a gente pode entender como paz. E alguns teólogos vão dizer que da cidade de Salém vem surgir lá na frente de Jerusalém, como uma evolução da terra ali. Então, nos tempos de Abraão, Melquisedeque ele vai receber ali o dízimo de Abraão e vai abençoar a Abraão, sacerdote do Rei Altíssimo, do Deus Altíssimo, aquele que adora ao Senhor, aquele que vai trazer ao Senhor o sacrifício e vai interceder ao povo a Deus. Nós vemos um exemplo disso depois, nos tempos do Antigo Testamento, nós vamos ver a função do sacerdote um pouco mais clara, mas Melquisedeque ele não é da ordem de Arão, ele vai ser uma ordem anterior a Arão e não tem nem sucessor nem predecessor, assim como um sacerdote de Cristo. Por isso que ele fala segundo a ordem de Melquisedeque, essa referência que faz aqui. O que é muito interessante também, porque fala claramente da função que Jesus teve quando ele veio à Terra, que tem diante do Pai, ele intercede por nós,
diante do Pai, como um sacerdote. E aí, saindo um pouquinho desses 3 pontos, então a gente já falou aqui um pouco sobre as profecias que falam do reino do Messias. A gente falou um pouquinho do seu sofrimento e a gente falou um pouquinho do seu sacerdócio real. E para fechar um pouquinho esse bloco que a gente está falando sobre os salmos messiânicos, só para vocês saberem, tem outros salmos que a gente não vai citar aqui, como o salmo de número 8, 16, 45, 69, 118, 132. Todos eles também falam sobre o Messias. Só para vocês terem ideia, Salmo 8, por exemplo, fala: por intermédio do Messias a raça humana deve governar a criação. Salmo 45 fala: sua noiva real e seu trono eterno. No Salmo 89, Deus jura que o trono do Messias será eterno. Então nós vamos encontrar dentro do livro poético um livro também profético através dos salmos messiânicos. E aí, saindo um pouquinho desse aspecto, queria também dividir com vocês que também existem salmos missionários dentro desse livro maravilhoso. Vou começar com o salmo de número 67. Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus: seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te todos os povos. Alegre-se e exultem as gentes, pois julga os povos com equidade e guias na terra as nações. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Abençoe-nos, ó Deus, e todos os confins da terra o temerão. Queria focar, como a gente está falando de agora de salmos missionários, queria focar no versículo de número 1 e 2 do Salmo 67. Seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Por que esse é considerado como um salmo missionário? Esse versículo 2 acho que deixa bem claro esse contexto. Ele faz um pedido aqui, o salmista faz um pedido para que resplandeça sobre o rosto de cada um de nós a sua luz, para que nós sejamos como portadores da luz sobre toda a terra, né? Faça resplandecer sobre nós o seu rosto. O rosto de Cristo mostra a luz. Então nós vamos encontrar essa referência aqui, que nós possamos ser como um espelho que reflete o rosto do Senhor para todas as pessoas, anunciando a salvação. E o Salmo 117, e eu vou fechar a aula de hoje por aqui. Chegando lá, é um salmo bem curtinho, aliás, ele tem só 2 versículos, então dá pra gente ler ele todo. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos. Então ele fala que todos os povos, eles têm essa abertura de adorar ao Senhor. E naquela época, os gentios eram separados, eles não tinham, na visão dos judeus, o acesso a Deus. Mas o salmista aqui ele fala para todos louvarem ao Senhor, inclusive os gentios também. E é o que nós encontramos quando Jesus vem estabelecer o seu reino. Ele não vem estabelecer o reino só para o povo judeu, mas para todos nós, todos os gentios. E por isso que nós entramos também debaixo da salvação do Senhor Jesus Cristo. Muito lindo também esse salmo, embora muito curto, muito lindo também. Então, na aula de hoje a gente falou um pouquinho sobre o Messias, os salmos messiânicos. Falei um pouquinho o que significa o termo Messias, ungido, Cristo.
Falei um pouquinho sobre a profecia que nós encontramos no Salmo 2 e Salmo 22, assim como o sofrimento do Messias também, aí a referência direta no livro de Mateus. E falei um pouquinho sobre o sacerdócio real também. Fechei falando um pouco sobre os salmos missionários. Essa é a aula de hoje. Espero que vocês todos tenham entendido. E como conclusão da aula de hoje, nós precisamos meditar na graça do Senhor Jesus Cristo em sempre revelar para o seu povo aquilo que Ele vai fazer, aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Então, eu queria agradecer a cada um de vocês. Obrigado pela paciência comigo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vou fazer uma oração final aqui. E é isso aí. Pai querido e eterno, eu te agradeço por essa aula, por esse momento único, meditando na Tua Palavra, meditando nas Escrituras, Senhor, que o Senhor possa nos aperfeiçoar, nos dar graça, para que nós possamos continuar aprendendo cada vez mais a Tua Palavra e praticando aquilo que o Senhor colocou em nossos corações, Pai. Abençoe cada um que está assistindo esse vídeo, cada um de nós, e nos dê graça para que nós possamos continuar firmes na Tua presença, Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Turma, obrigado. Deus abençoe vocês. Valeu.